Oi, aqui é o Davi e essa é uma capa de chuva. Espera aí que eu já vou te falar o que essa capa de chuva está fazendo aqui no meio dessa apresentação. Mas antes, eu vou te mostrar um método que eu descobri que é capaz de fazer qualquer pessoa formatar qualquer PC, computador, notebook em menos de 1 hora. Essa é uma técnica completamente desconhecida por 99% dos homens. E ela é tão milagrosa, tão poderosa, que pode ser usada por quem não tem nenhuma experiência com informática. Eu sei, pode parecer bom demais para ser verdade, mas eu prometo que tudo vai fazer sentido durante essa apresentação. Só que antes, eu preciso que você me prometa 3 coisinhas. Primeira coisa, você tem que me prometer que você nunca vai formatar sem cobrar, beleza? Segunda coisa, o que eu vou compartilhar com você aqui é segredo e pode se desvalorizar se cair em mãos erradas. Terceira coisa, que você vai ver essa apresentação aqui até o final. E eu vou te explicar quando chegar lá. Se você não concordar com nenhuma dessas regras, eu peço que você saia desse vídeo imediatamente. Tá por aí ainda? Então beleza, vamos lá. É possível que a nossa história seja um pouco parecida. Alguns anos atrás, eu nem sabia o que significava formatação. Aquilo pra mim parecia um bicho de 7 cabeças. Só de olhar um monitor ligado numa janela que não fosse a do Windows, já me deixava morrendo de medo. Eu me lembro como se fosse ontem. Era um sábado frio de inverno aqui do litoral paranaense. Então meu PC deu pau, deu pane geral. Eu não sabia mais o que fazer, ele aparecia aquela tela azul e travava toda hora. Foi quando eu liguei e fui falar com o meu irmão Lucas, que ele já tinha mais experiência no ramo na época e já sabia formatar. Ele me passou um passo a passo por telefone mesmo, eu anotei tudo num papel. E eu mal sabia que esse passo a passo que ele tinha passado não era nada mais nada menos do que um método que ele tinha criado para facilitar a formatação de qualquer PC. Inclusive ele vai falar mais desse método aqui nessa apresentação daqui a pouco. Continua assistindo aqui. O primeiro passo era de como entrar na BIOS e configurar o boot. Eu fui lá com a cara e com a coragem, né? Quando me deparei com aquela tela cheia de opções em inglês. Eu não entendia nada, absolutamente nada. Era tudo como se fosse coisa de outro planeta. Tipo, não sei se você lembra do Jurassic Park, tinha aqueles monitores enormes assim. E era tudo aquilo ali. E eu só tinha um passo a passo anotado num papel. Eu fui lá e fiz exatamente o que ele disse, sem prestar muita atenção nas milhares de outras opções que tinha numa BIOS, né, que eu poderia alterar. Fui só seguindo o que ele me passou no papelzinho. Foi quando eu vi que eu já tinha formatado e instalado o Windows. Eu tinha concluído a instalação antes mesmo que eu soubesse que eu já tinha terminado. Quando eu me dei conta, eu mesmo tinha formatado o meu próprio computador. Eu quase pulei de alegria, porque eu finalmente tinha conseguido fazer algo que eu era praticamente incapaz há algumas horas atrás. E o melhor, eu fiz tudo sozinho. Todo feliz, né, por ter formatado meu próprio computador, fui lá acessar o meu e-mail. E aí me caiu a ficha, porque eu vi que não era só aquilo. Foi quando eu comecei a entrar em desespero, porque a minha internet ela não estava mais funcionando. Eu pensei que tinha feito tudo errado. E eu pensei que eu ia ter que pagar um técnico para arrumar aquela lambança que eu tinha feito. Eu me senti bem triste na hora. E aí eu liguei de novo pro meu irmão, que estava viajando, só para perguntar o que eu tinha feito de errado. E mais uma vez, ele me passou um penúltimo passo a passo, que eu não tinha feito ainda, que era instalar os drivers. Então eu fui em uma lan house, porque eu estava sem conexão com a internet, para baixar os drivers e gravei tudo num CD. Saí da lan house debaixo de chuva, usando uma capa de chuva amarela, num frio de tremer o queixo. Mas eu tava esperançoso, eu tava bem feliz, porque o meu PC ia funcionar finalmente. Cheguei em casa praticamente molhado, coloquei o CD no PC e nada. O CD deu pau. Acho que foi porque eu paguei uns 50 nele. Bem que dizem por aí que o barato sai caro, né? E lá fui eu mais uma vez gastar com um interurbano para celular, só para ligar atrás do meu irmão. Foi quando ele decidiu me enviar um pendrive milagroso pelo correio. Esse pendrive praticamente salvou a minha vida. Por quê? Além de eu poder formatar o meu próprio PC, eu ainda comecei a fazer vários serviços para os meus amigos. E tirar uma rendinha extra com isso daí, né? Daí eu perguntei pro meu irmão, Lucas, de onde que você tirou esse bendito pendrive? E é o que ele vai te explicar agora. Bom, gente, então eu vou te contar agora sobre como que surgiu aí a ferramenta que o Davi acabou de comentar. Antigamente, quando eu formatava o PC dos meus clientes, eu levava um estojinho com todos os meus CDs, com todas as minhas ferramentas, né, que eu tinha, todos os discos que eu utilizava, dentro do estojo para poder formatar o computador dos clientes, deixar redondinho, né, do jeito que a gente acha que tem que ficar. O problema
é que eu sempre acabava esquecendo os CDs de instalação dentro da máquina dos clientes. Isso aí era um dos maiores problemas que eu tinha, porque eu não sei por que eu deixava, mas depois que eu comecei conversando com os meus amigos, com os outros técnicos, eles também falavam: você também sempre deixa CD de instalação dentro da máquina dos clientes? Deixo. Então, sei lá, deve ser algum vício de técnica, alguma coisa. E o pior é que os clientes, a maioria das vezes, não devolviam os meus CDs, e eu acabava sempre tendo que... quando eu não perdia, eu tinha que acabar buscando, gravando tudo de novo. Então era um grande problema que eu tinha. Isso sem contar quando eu não tinha que pegar e... eu atendia um cliente, daí eu saía da onde eu estava, aí eu ia em outro cliente, às vezes atravessava a cidade, chegava lá, lembrava que um CD de instalação eu tinha esquecido na casa lá do cliente que eu tinha atendido anteriormente. Então isso era um sério problema que eu tinha. Bom, daí com esse problema eu tive uma ideia. Minha ideia foi, vou pegar e vou gravar todos esses programas que eu tenho num DVD. E aí com esse DVD, né, fica mais difícil de eu perder. Eu faço 2 cópias, mantenho sempre 2 cópias dele dentro do meu estojinho. E se eu perder, eu já tenho a segunda cópia, né? Foi isso que eu fiz. Peguei o meu CD, meu super DVD de boot que eu tinha criado com todos os programas que eu precisava, né? Ou quase todos, que na verdade não cabiam todos, mas quase todos os programas que eu precisava, e fui feliz na casa do cliente, né? Comecei a atender os clientes, fui, né, utilizando aquele CD todo lá orgulhoso. Nossa, agora eu consigo formatar mais rápido. O problema aconteceu quando eu cheguei na casa de um cliente e o cliente não tinha leitor de CD e nem gravador de DVD para mim colocar o meu bendito DVD lá dentro. Aí, gente, o bicho pegou pro meu lado. Por quê? Tava lá, de cara com o cliente, precisava formatar a máquina do cliente, porque naquela época eu só sabia formatar. Eu estava começando na parte de informática, então eu não entendia muito de hardware, então o que eu fazia? Eu só atendia formatação, né? Eu só formatava, porque já dava uma boa grana para mim no futuro poder me especializar. Naquele dia eu tive que dar uma desculpa e dar um balão no cliente e inventar que eu não ia poder atender ele porque inventei uma desculpa para ele. Não vou poder te atender porque eu tenho uma outra chamada urgente aqui e tal. E eu dei aquele balão, aquele jeitinho, né? Então depois eu venho aí para te atender. E isso foi perto do final de semana. Ele ficou bem frustrado comigo, né? Ficou perguntando, mas você já tá aqui, coisa e tal. E aí eu tive que meio que fingir assim. Então foi bem constrangedor para mim, né, chegar àquele ponto e passar por aquela dificuldade. Bom, naquela época, justamente naquela semana, né, que aconteceu a minha infelicidade com o meu cliente, eu tinha começado a conversar, já estava me tornando amigo, né? Começaram a conversar com um concorrente que estava trabalhando na lojinha, na verdade abriu a concorrência perto da minha, né? E eu particularmente gosto de conversar com as pessoas, eu acho que é bacana você compartilhar o conhecimento, né? Então esse negócio de concorrente comigo, eu sempre gostei de aprender bastante com as outras pessoas e eu não vejo como um concorrente, eu vejo como um parceiro, porque a gente troca muita experiência. Então, chegando lá com o Alex, começando a conversar, eu descobri, conversando com ele, que ele tinha trabalhado por 7 anos na Microsoft. E justamente nesse final de semana, que era na verdade eu atendi o cliente numa sexta, e aí no sábado, conversando com ele me contando a história da vida dele, né? Que ele tinha trabalhado lá na Microsoft do Canadá por 7 anos, que ele veio pra cá por motivo da mãe dele, que estava com problema de saúde, que teve que largar tudo lá e vir pra cá. E aí eu contando pra ele, cara, você não sabe o que aconteceu ontem, né? No caso que era na sexta-feira anterior. Cheguei na casa do cliente e eu falei pra ele já sabia de hardware, né? Então até era uma concorrência desleal, assim. E aí ele chegou e eu falei, cara, você não sabe o que aconteceu. Cheguei na casa do cliente com o meu super DVD de boot lá e o cliente não tinha leitor de CD e eu tive que dar um balão no cliente, eu contando pra ele, né? Aí o que ele pegou e falou pra mim assim, cara, por que você usa esse DVD de boot aí? Eu falei, porque isso aqui é a ferramenta que eu criei, né? Pô, com todas as ferramentas que eu tenho aqui dentro, né? Não sei o que e tal. Daí compartilhando com ele, pensando que ele ia achar o meu DVD super, né? Meu DVD super importante ali. E eu já tinha uma ideia com ele, assim, na minha cabeça, eu não tinha conversado com ele ainda, mas a minha ideia era assim, porque ele entendia de hardware. Então no futuro, se eu pegasse algum computador de hardware, eu já tinha uma ideia de fechar uma parceria com ele lá na frente, né? Então, é por isso também que eu conversei com ele, né? Também fiquei mais amigo dele, então já fica uma dica pra você aí que tá começando. Mas aconteceu dele, eu contando pra ele que o meu DVD era super poderoso, que tinha todos os programas que eu utilizava, tinha o Windows, coisa e tal.
Eu comentei com ele assim, pois é, e agora? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que comprar um DVD USB, eu vou ter que abrir a máquina do cliente lá na frente da casa dele para poder, sei lá, consertar, botar um leitor de CD ali dentro, né? Eu mal sabia de hardware e abrir na frente do cliente lá. Daí ele pegou e olhou para mim assim e falou, cara, faz um pendrive. Pega essas ferramentas aí dentro e põe no pendrive. Falei, mas como? Eu não sei fazer, né? Naquela época, eu falei, como é que eu vou fazer um pendrive de boot? Até tinha tentado com algumas ferramentas da internet, nos vídeos que eu tinha visto na época, justamente quando eu fui criar o DVD de boot, né? Eu vi que tinha como fazer, até tentei usar algumas ferramentas, mas não dava certo. Na hora de botar o pendrive, dava problema na formatação, perdia a instalação no meio, eu fiz alguns testes. Então foi por isso que eu decidi, né, ir lá, criar lá o DVD de boot, e em vez do pendrive de boot. Seguindo aqueles tutoriais da internet lá, não deu certo. Só que daí, quando ele falou aquilo pra mim, eu falei, tá, mas então me ensina, né? Então me ajuda a fazer essa ferramenta aí, esse pendrive, me ajuda a fazer aí. Bom, foi então que ele me ajudou e ele usou algumas ferramentas que ele tinha acesso lá, né? Porque ele trabalhou lá na Microsoft, coisa e tal, pra poder fazer integração de Windows, né? Aquele tipo de coisa. Porque ele trabalhava lá como programador, então na Microsoft ele tinha algumas ferramentas que ele ainda tinha. E cara, não, vem aqui, vamos fazer, eu vou te ajudar. Falei, porra, legal, né? E como ele era programador na Microsoft, ele já tinha todos os programas certos para poder fazer a integração, as imagens, né, oficiais lá tal, da época que a gente precisava. E aí a gente criou aquele primeiro pendrive de boot e já na segunda-feira cedo já liguei para o cliente, olha, se você quer que eu vá te atender aí, eu posso ir agora de manhã. Bem feliz já com o pendrive. Mas antes da segunda-feira, no domingo, eu peguei aquele pendrive e comecei a testar, né? Porque, pô, vamos ver se vai funcionar mesmo. A gente fez o pendrive, foi num sábado. No domingo, eu comecei a testar os pendrives, né? Peguei os meus computadores, formatei 2 computadores meus que eu tinha lá, mais um outro computador de um amigo meu que tinha deixado ele formatar. Então ele já estava funcionando belezinha. Segunda-feira peguei e liguei pro cliente, vou ir aí formatar na tua casa aí e tal, né? Que formata rapidinho. Foi isso outra coisa que aconteceu. Como o pendrive ele tinha a leitura muito mais rápida do que o meu DVD, né? E as ferramentas que foram com que ele foi criado ali era mais rápido, a otimização, a instalação ficou muito mais rápida. E aí a partir desse dia eu comecei a usar o pendrive, né? E com a ajuda dele também, né? Que a gente tinha as ferramentas que a gente tinha colocado, eu comecei a colocar mais ferramentas que eu precisava e criei um pendrive que o Davi utilizou lá, que a gente utiliza hoje, que é o Pendrive Tools. A gente colocou várias ferramentas, fizemos vários testes, com todas as ferramentas atualizadas, todos os programas atualizados. E o que aconteceu? As pessoas, como eu consegui formatar mais computadores, mais rápido, as pessoas começaram a me chamar mais. Porque os outros técnicos, que eram no caso a minha concorrência, eles chegavam no caso do cliente, pegavam o computador do cliente, levavam para sua loja, ficava lá o dia inteiro formatando, porque daí chegando lá tinha que abrir, botar o leitor de CD, fazer a instalação, baixar os drivers na internet, procurar na internet. E já no pendrive, com o pendrive, podia fazer tudo lá na casa do cliente em 1 hora e meia no máximo, dependia, claro, um pouco da velocidade da máquina do cara. Então, isso foi o que fez toda a diferença no meu serviço. A partir daí, eu comecei a ter muito mais serviço durante o dia, porque os clientes me indicavam e eu podia atender mais clientes durante o dia. Então, isso foi uma grande virada que aconteceu. E aí que eu pude me especializar mais. E aí eu me especializei mais na área de hardware. Aí abri minha loja física mesmo, que antes era só uma salinha que eu tinha. Né? Aí abri a minha loja mesmo e a partir daí, né, começa a minha história, que talvez você já conheça uma parte da minha história, né, na área de informática. Só sei que esse pendrive ficou tão fácil de formatar que até a minha avó formata computador com um pendrive desse. Mas é claro que não é só o pendrive, tá? Tem um método passo a passo de como utilizar esse pendrive. Tem a forma certa de utilizar que você vai conseguir formatar de maneira mais rápida. Então, é essa maneira certa, essa forma certa que é importante você estar sabendo. Então, o pendrive é a ferramenta, né? E você precisa saber o passo a passo. Aquele passo a passo lá que eu passei para o Davi, que o Davi contou lá, aquele passo a passo que ele anotou no papelzinho, não. Aquilo ali, é exatamente ele. E o pendrive, você vai, né, conseguir começar como eu comecei. Então, a gente quer passar para você, né, a ideia nossa é passar para você aí um pouco dessa nossa história, para você poder estar entendendo e para de repente você se inspirar e ver que é possível. Então, uma outra grande sacada, uma outra grande dica também, que eu vou estar passando para você aqui, já daqui a pouco na apresentação, que também ajudou muito
a aumentar em 70%, na verdade, a solução dos problemas que eu tinha com formatação. Resolveu praticamente em 70% assim, os problemas que eu tinha. É uma super dica que eu vou estar passando para você aqui já nessa apresentação. Então fica aqui com a gente aqui, que eu vou estar te explicando sobre essa super técnica. Na verdade é uma dica simples, mas que aumentou em 70% assim, a solução dos problemas que eu tinha com formatação. Resolveu, aumentou não, resolveu 70% dos problemas que eu tinha com formatação. Então é bem bacana aí você tá sabendo dessa dica. A gente juntou as melhores e essenciais ferramentas, tudo num só lugar, tudo nesse pendrive. Então, se você não sabe por onde começar uma formatação ou tem preguiça de ir atrás de cada ferramenta dessa na internet, o Pendrive Tools é exatamente para você. Ou seja, nós fizemos todo o trabalho duro para você. Eu vou citar aqui apenas algumas das ferramentas que a gente colocou no Pendrive Tools, pois se a gente fosse citar todas, o vídeo ficaria muito grande, enorme. O Windows 8.1, todas as versões, além do Linux Lite, teste de memória, backup de arquivos para o PC que não inicializa, antivírus para PC que não inicializa também, ferramentas de drivers, mini Windows XP com muitas ferramentas, além de removedor de senhas do Windows, teste de HD e muitos outros programas pós-formatação, como navegadores, plugins, Office, ferramentas otimizadoras de velocidade e muito mais. Então, pessoal, só para mostrar para vocês aqui como é que vai chegar na tua casa aí o Pendrive Tools, né? Aqui o envelope que a gente manda por carta registrada, como você pode estar olhando aí, né? E eu vou estar abrindo aqui, também outra coisa que vai com seguro, tá? A gente manda com seguro para caso seja extraviado pelos correios, alguma coisa, às vezes os correios extravia. Então, aí pode ficar tranquilo, tá? Ele vai com seguro, qualquer coisa extraviar, o correio cobre o seguro. Então, eu vou estar abrindo aqui. Quando você abre ele, você vai estar recebendo junto aqui é uma carta de recomendação de modos de uso, né? Com algumas instruções que você vai estar recebendo também. E nesse nosso lançamento aí que a gente está fazendo, de 4 dias, você também vai estar recebendo o usuário e a senha de acesso para estar acessando a área VIP, tá? Isso aí você vai estar recebendo por e-mail. Bom, então eu vou estar abrindo aqui, ele vem bem embaladinho para a gente poder proteger. Então, tirando aqui, o pendrive tá aí, é da marca SanDisk, né? A melhor marca de pendrive que tem, que a gente já coloca tudo originalzinho, certinho. Eu não tá ligando aqui para vocês dar olhando, mostrando as ferramentas dele aí. Então aqui, pessoal, esse aqui é o menu de boot, tá? Lembrando que eu dei boot, entrei no setup lá, dei o boot, com essa configuração do boot aqui, tudo aquilo que a gente vai passar para você lá na área VIP, né? Em passo a passo e detalhadinho. Aqui você vai ter as ferramentas nele, né? Então a primeira opção, quero iniciar pelo meu próprio HD. Quero instalar o Windows 8.1 todos, aqui você vai poder ter a opção de escolher depois qual versão do Windows 8, se você quer 64, 32 bits, todos eles estão disponíveis. Rodar um Linux pelo pendrive, tá? Que a gente usa isso aqui como ferramenta lá também na área VIP, a gente mostra como usar para fazer testes, vários tipos de outros recursos. Iniciar um mini Windows XP e ainda mais ferramentas de Pendrive Tools. Aqui você tem as ferramentas de teste de memória RAM, testar a ferramenta de teste do Windows, de memória RAM do Windows. Aqui é a ferramenta de quebra de senha e o sistema gerenciador de partição. Tá? Eu vou estar inicializando agora algumas coisas rapidinho para você aqui. Então a primeira coisa que eu vou inicializar para você aqui é o processo de instalação do Windows 8.1. Então a gente aqui inicializou aí o processo de instalação do Windows 8, como você pode estar vendo. Pode avançar aqui. E aqui você vai ter o menu com as opções se você quer Windows 8 com 32 bits ou Windows 8 com 64 bits aqui, de várias versões, ó, do Pro, do Core ou do Enterprise, beleza? Então agora eu vou te mostrar já um outro recurso. Então, gente, agora eu vou te mostrar aqui outra ferramenta, que é o Linux, que vai rodar pelo pendrive, tá? Aí aqui a gente tem que dar um Enter aqui dar um Enter na opção Start Linux Lite, que é a primeira opção. Aqui a gente ele inicializou o Linux Lite aqui, que tem várias ferramentas que lá na área VIP eu mostro para você como é que funciona, mas a gente pode fazer várias coisas utilizando essas ferramentas aqui. E só para dar uma observação, está tudo rodando pelo pendrive aqui. Eu não fiz instalação, não troquei nenhum sistema no meu computador. Então, pessoal, ele terminou de inicializar aqui o Linux Lite. Então, ele tem uma interface bem fácil de mexer. Dá para você escolher o idioma em português lá quando você for fazer a instalação. Mas aqui eu não fiz a instalação, ele está rodando tudo pelo pendrive, tá? Então, todo o Linux aqui está rodando pelo pendrive. E tem várias ferramentas nele aqui que eu mostro lá na área VIP como você pode utilizar para estar utilizando para fazer backup, testes. Tem as ferramentas no Linux aqui que você vai poder estar utilizando, né? Eu vou mandar ele reiniciar e já vou te mostrar mais uma ferramenta aqui.
Bom, gente, outra ferramenta muito importante que tem no Pendrive Tools aqui é o Mini Windows XP, que também roda pelo pendrive. Eu vou inicializar aqui para você dar uma olhada. Então, gente, aqui ele inicializou o Windows XP, está rodando totalmente pelo pendrive, tá? Lembrando que esse Windows XP aqui não é para você instalar no computador, e sim para você poder fazer backups dos clientes, backup de computadores que não inicializam, além de usar outras ferramentas de teste também, que ele possui várias ferramentas de teste e suporte que você vai poder estar utilizando. E como eu mostro lá em detalhes, lá a gente pode mostrar lá na área VIP, a gente tem mais tempo. Outra opção são as ferramentas de teste aqui no último menu. Na verdade são várias ferramentas de teste que a gente tem, mas essas aqui são das mais utilizadas, a gente deixa como prioridade, que aqui é o teste de memória RAM do sistema Windows e o teste de memória do sistema Linux. A gente também tem aqui a ferramenta de quebra de senha, só que como essas ferramentas elas são mais avançadas de você utilizar, a gente ensina tudo com detalhes lá na área VIP para você poder estar utilizando aí com todos os recursos necessários e na hora exata que você vai precisar. Então agora eu vou iniciar o Windows normal do HD aqui para te mostrar os programas que tem dentro do pendrive que você vai utilizar depois da formatação. Então a gente conectando o Pendrive Tools aqui depois que o Windows está inicializado, eu vou te mostrar as ferramentas que vem dentro dele, além das ferramentas de boot, né, as ferramentas que você vai precisar pós-formatação ou então antivírus, ou ferramentas de otimização. Então o pendrive conectado, eu vim no menu iniciar, no ícone do computador, está aqui, né, o Pendrive Tools com Windows 8.1, né, essa aqui é essa versão com Windows 8.1, a gente também tem a versão com Windows 7, aqui são todas as ferramentas que a gente tem dentro do Pendrive Tools. Uma delas que é muito importante é o Manual da Formatação, que é o nosso e-book, que aqui você vai estar recebendo ela gratuitamente também dentro do pendrive. Aqui a gente tem ferramentas de antivírus, ferramentas de backup, codecs, compactadores, todas as ferramentas necessárias aqui, ó, os navegadores de internet. Vamos pegar os navegadores de internet que são muito importantes para você estar instalando depois, navegadores e plugins, ó. Então você tem o Mozilla, o Google Chrome, os Flash Players, os leitores de PDF, o Adobe Reader, ferramentas de escritório para você poder estar instalando aí o LibreOffice no teu computador, aqui os mensageiros, os compactadores, como eu falei. Então, uma coisa bacana que também vem no menu no pendrive com Windows 8.1 é o menu de iniciar do Windows 8.1, tá? Isso aqui é muito legal, porque ninguém gosta do Windows 8.1 daquele menu, daquela barra lateral, daquele novo estilo. E aí, o que a gente fez? A gente colocou o menu iniciar, que vai aparecer no Windows 8.1 um menu bem parecido com esse do menu do Windows 7, assim. Então fica bem bonito, sabe? Fica bem legal. Inclusive lá dentro da área VIP lá eu mostro pra vocês como que fica num dos vídeos lá. Mas é bem simples de instalar e ele já vem também junto com o pendrive com o Windows 8.1 para você estar usando o Windows 8.1 com o menu iniciar, tá? Muitos clientes gostam disso. Nós escolhemos a melhor marca de pendrives do mercado para que você não tenha dúvida sobre a qualidade do produto. A SanDisk é uma das marcas mais respeitadas da atualidade quando o assunto é mídias lógicas. Quando o assunto é formatação também, uma das coisas que você mais precisa prezar é pelo seu tempo. O Pendrive Tools junta tudo o que você precisa para ter qualquer PC prontinho no menor tempo possível. CD, DVD para sistema operacional, outro CD só para instalar os drivers, baixa tudo mais uma vez na internet. Nunca mais, com o Pendrive Tools você não vai se incomodar com isso de novo. Perder arquivos pessoais importantes? Nunca mais. O Pendrive Tools possui ferramentas para recuperação de arquivos e backup até em PCs que não inicializam o sistema operacional. Além de formatações infinitas. Com o Pendrive Tools você pode formatar quantos computadores você quiser, pelo tempo que você quiser. Nada de toda hora gastar R$110 para o técnico formatar o teu PC, se você mesmo pode fazer isso em menos de uma hora e de graça. Grana. Você já pensou em quanto você pode ganhar de dinheiro com formatação? É claro que o ganho diminuiria se você não tivesse a ferramenta certa. No entanto, com o Pendrive Tools você pode tranquilamente formatar mais de 5 PC por dia. Nada mal R$350 por dia, né? Dúvidas? Isso é mais do que normal. Por isso, depois de feita a compra do Pendrive Tools, você vai receber um bônus super especial. Então, gente, a minha dica que eu tenho para passar para você, que você pode levar aí para tua vida inteira na parte de formatação, na verdade é uma coisa que fez a diferença quando eu comecei a adotar na minha vida, na parte de formatação em específico. Na questão de solução de problema, na verdade são duas dicas, tá? Vou passar uma a mais para você aqui. A primeira dica é a questão de quando você for trabalhar na parte de formatação, esse tipo de coisa, quando você for fazer alguma coisa nesse sentido de formatação ou de informática,
você tentar se concentrar ao máximo no que você está fazendo. Tá? Mas não é assim, só se concentrar por se concentrar, não. Realmente, estuda antes de você aplicar. Eu sempre faço isso, tá? Eu falo, algumas pessoas têm a mania, eu acho que não sei se é meio do brasileiro, de fazer com jeitinho brasileiro. Por exemplo, chega um negócio novo para você instalar na tua casa, um aparelho novo, uma televisão nova, né? Ou qualquer coisa nova, a pessoa pega e já vai de cara e vai ligar, sem saber o que está fazendo. Eu não, eu mesmo, depois de trabalhar todo esse tempo, depois eu comecei a aplicar essa minha técnica que eu aprendi lá, né? É uma coisinha simples. Sempre que eu vou instalar alguma coisa, eu vou aprender alguma coisa, eu procuro estudar antes. Mesmo que ele seja, por exemplo, se for fazer a instalação de um dispositivo novo, de uma placa nova, de alguma coisa nova, eu leio o manual antes, certo? Às vezes alguns clientes até ficam assustados, mas você vai ler o manual de como instalar essa impressora? Sim, eu vou ler o manual, eu olho o manual, eu leio o manual antes com calma, porque às vezes tem uma coisinha ali que vai te evitar um grande problema lá na frente. Então, por isso que nessa área VIP eu falo, se você vai acessar, você vai estar acessando a área VIP, você vai estudar ela antes, passo a passo. Essa é a primeira dica, estuda antes, depois você aplica. Estuda com calma, depois você aplica. Daí você estuda de novo, por exemplo, como são os vídeos, você estuda de novo e então aí você aplica. E a segunda dica na questão de formatação é usar as ferramentas de teste. Isso também a gente passa dentro da área VIP como fazer. Mas se você quiser saber qual é a melhor ferramenta para testar que a gente utiliza, é o MemTest X86, para você testar a memória RAM do computador. Por quê? Isso vai solucionar, vai evitar que você comece a formatar um computador que tem problema de hardware. Então se você usa o MemTest para fazer o teste de memória RAM no computador antes mesmo de começar a formatação, logo depois de configurar o boot, se o computador tiver algum problema na memória RAM ou algum problema mais grave no hardware, ele já vai identificar o erro ali e aí você nem prossegue a formatação, você já explica para o cliente, ou se for o teu computador, você já vai procurar a solução daí do defeito de hardware, do defeito de peça que ele tem. Então você não tenta resolver um defeito de hardware sendo com a formatação. Então você consegue fazer esse teste. Então o MemTest X86 é uma ferramenta excelente para fazer esse tipo de teste. Ele também vem no Pendrive Tools, tá? A gente também mostra lá na área VIP como fazer esses testes. Só que lá na área VIP, na verdade, a gente mostra, além desse teste, que é o teste de memória RAM, lá a gente mostra também como fazer o teste de HD, que é um outro teste fundamental. Então, essa é a dica que eu tenho para vocês. São as duas dicas aí. Eu falei que ia dar uma dica só, mas acabei passando duas dicas para vocês aí. Não sei se você sabe, há algum tempo atrás, nós lançamos o curso de manutenção definitiva. E a maioria dos alunos que fizeram e fazem esse curso simplesmente adoraram ele. E esse nosso curso é completo e você sai de lá já fazendo manutenção de computadores. Inclusive a parte de configuração e setup. Vamos direto ao ponto. A verdade é que eu quero que você tenha tudo para formatar usando o pendrive. Por isso que a gente vai te dar um bônus, as aulas de setup que nós temos na manutenção definitiva. Você não vai mais precisar se preocupar se você vai conseguir ou não conseguir configurar o setup. Porque com essas aulas você simplesmente vai dominar qualquer setup. Se trata de uma área restrita, onde somente quem compra o Pendrive Tools acessa. Além de você ter a oportunidade de comprar o Pendrive Tools com o Windows 8.1, você ainda vai levar as suas aulas de setup por um preço que você nem imagina. Agora, e se você já souber regular o setup com o conteúdo que a gente já disponibiliza, isso quer dizer que o bônus é pouco? Negativo. Como eu te disse, é uma área VIP. Lá dentro, além das aulas de setup, que nós ensinamos também no curso definitivo, você estará acessando várias outras videoaulas de como configurar os drivers de qualquer PC sem conexão nenhuma com a internet. Ou seja, você vai pular vários passos da formatação e acabar resolvendo o que demoraria umas 3 horas em menos de 15 minutos. E esse é um daqueles segredos que o Lucas falou no capítulo 3 do PDF de recuperação de arquivos, sobre como você consegue ganhar dinheiro em menos tempo, né? E isso é só uma parte do que nós ensinamos lá dentro da área VIP. O Lucas vai te contar o resto agora. Bom, gente, falar para você dessa área VIP que a gente fez, tá? Isso a gente fez baseado em todas as dúvidas que a gente veio recebendo do pessoal que já tem o Pendrive Tools, que comprou o Pendrive Tools, que está querendo aprender a formatar. Então as pessoas elas têm muitas dúvidas assim, em relação em como utilizar a ferramenta.
E foi que a gente se deu conta que a gente estava vendendo pendrive, mas a gente não estava vendendo o método certo, né? Não estava oferecendo aí um método certo da pessoa fazer a formatação. Com isso, a gente criou a nossa área VIP, onde a gente ensina lá na área VIP esses exatos 9 passos da formatação, que quando você segue esses 9 passos, né, você consegue fazer uma formatação em 1 hora ou no máximo 1 hora e meia, dependendo, claro, da velocidade do PC. Isso é um pouquinho relativo, mas a questão é que se você seguir esses passos utilizando a ferramenta Pendrive Tools, você vai conseguir fazer uma formatação de uma maneira muito rápida e muito bem feita. Bom, eu vou te falar agora sobre esses passos, tá? O primeiro passo, só para você ter uma ideia, o primeiro passo, que as pessoas têm muita dificuldade, que a gente colocou lá na área VIP, é como entrar na BIOS. Pode parecer meio bobo até para quem já entende um pouquinho, mas é uma dificuldade que as pessoas têm de como entrar na BIOS. Então o que a gente fez? A gente pegou vários tipos de BIOS diferentes e fizemos lá uma sequência de vídeos mostrando como você deve entrar na BIOS em diferentes tipos de computador. Segundo passo que a pessoa precisa, ela precisa entender como é que funciona o setup. Ela precisa entender como é que funciona, quais os tipos de setup diferentes que tem, setup de notebook, setup de PC. Se ela vai pegar um notebook para formatar, se ela vai pegar um PC para formatar, ela precisa entender, você precisa entender. Então a gente criou o outro passo, que é conhecer os setups. E esse passo especificamente a gente tirou lá de dentro da manutenção definitiva, que é o nosso curso profissionalizante, para quem quer se tornar técnico mesmo, de hardware, já no nível mais avançado, a gente tirou lá de dentro, um conteúdo de extrema qualidade e a gente colocou em detalhes, ele completa, essa parte completa para você nessa área VIP do site Formatar o PC. Outro passo, o próximo passo que você precisa aprender é como configurar o boot. Que você precisa configurar o boot para você poder acessar, né, iniciar a próxima sequência de formatação. E essa configuração de boot a gente pegou vários PCs também, assim como a parte de entrar na BIOS, a gente pegou vários PCs, entre eles notebooks, de marcas diferentes, e a gente mostrou passo a passo, um por um, como fazer a configuração de boot. Então tá mastigadinho, é só assistir que você vai conseguir fazer boot, entender o menu de boot, isso sem contar de uma aula que eu passo explicando a teoria, para você entender realmente como funciona o boot. Isso é muito importante, você tem que entender como que funciona, porque se você entende a lógica de funcionamento do boot, você consegue dar boot em qualquer PC. Então, essa parte eu fiz exclusivamente para a área VIP e está lá disponível para você, já está disponível para você estar acessando. Outra parte muito importante que as pessoas tinham dificuldade, a gente criou também esse conteúdo lá de alta qualidade, é a questão de backup. Se você tem dificuldade em fazer backup de documento, você vai, mas eu ia formatar o meu computador com o Pendrive Tools, mas eu não sei fazer backup. O Pendrive Tools dá todas as ferramentas para você fazer um backup, mas as pessoas não sabem utilizar. Então, essa dificuldade, a gente criou o próximo passo de como você fazer backup num computador, mesmo que ele não esteja iniciando. Mesmo que, por exemplo, o computador liga, mas não termina de carregar o Windows por algum motivo de estar com vírus, ou trava numa tela azul, ou algo do tipo, a gente mostra para você lá, passo a passo, como fazer o backup dos documentos desse cliente, ou teu, né, mesmo nesse caso que o computador inicializa. Então, como salvar esses documentos. Já na sequência do próximo passo, que as pessoas também têm dificuldade, não tanta, por incrível que pareça, que é a formatação, que é iniciar o processo de formatação, instalar o Windows. Então a gente ensina lá numa videoaula, na verdade são 2 videoaulas, como instalar o Windows 7, todo o processo detalhadamente, e também como instalar o Windows 8.1, também todo o processo detalhadamente. Então, eu ainda não terminei, tá? São 9 passos o total. Próximo passo. Esse, gente, quando eu descobri essa ferramenta, mudou, facilitou muito a formatação, de uma maneira que agilizou muito. Vou te falar. Driver, gente. Drivers é a parte mais chatinha, mais complicada e onde todo mundo empaca na hora da formatação. A configuração dos drivers. Isso era realmente um problema que nós tínhamos em como ajudar as pessoas a configurar os drivers. Então as pessoas tinham dificuldade, por exemplo, em ir lá, buscar na internet, saber qual que é o modelo da placa-mãe, pegar o modelo do notebook, ir no site do fabricante do notebook, baixar o driver, daí às vezes o site do fabricante do notebook entregava o driver errado,
Gente, isso aí era muito pepino. Então, às vezes você formatava o computador, você fazia todo o processo de instalação em questão de, sei lá, 40 minutos, mas a instalação de driver você ficava 2, 3, 4, 5 horas procurando na internet, baixando, tentando executar. Então, gente, o que a gente fez? A gente descobriu essa ferramenta, que a gente mostra lá na área VIP, e essa ferramenta permite que você, do jeito que a gente mostra lá como você conseguir ela, tá? É uma ferramenta que ela vem também no Pendrive Tools, mas ela vem numa versão resumida, e aí a gente mostra pra você como baixar a versão completa. Por que não vem a versão completa no Pendrive Tools? Porque a versão completa é um pacote com mais de 10 GB de drivers atualizados. São mais de 10 GB de drivers atualizados, que são atualizados constantemente, e a gente passa lá a maneira de como você baixar essa ferramenta, baixar esses 10 GB de drivers, salvar eles e utilizar em qualquer cliente, em qualquer computador. Então você pega o cliente do computador para formatar, você não precisa correr atrás de driver, não. Você simplesmente pega esse arquivo de 10 GB e junto com a ferramenta que também vem dentro do Pendrive Tools, seguindo passo a passo que a gente mostra lá na videoaula para você, você vai conseguir instalar driver de qualquer PC sem mesmo nem conectar na internet, tá? É simplesmente assim. Eu sei que parece uma promessa assim, milagrosa, mas é verdade. São 10 GB de drivers. Na verdade, são mais de 10 GB de drivers. Então, a gente teria que vender um outro pendrive só para isso. Então, para que a gente não tenha que vender um outro pendrive só para você baixar os drivers, só para você ter esses 10 GB de drivers, o que a gente fez? Não, vamos ensinar eles como eles podem achar esse programa na internet, como eles podem baixar de maneira correta e segura e como eles podem baixar sempre atualizado. Sempre que eles precisarem atualizar, que atualiza uma vez a cada 3 meses ou 2 meses os drivers, né, o pacote de 10 GB, pode baixar, salvar e utilizar em quantas máquinas você quiser. Tá? Então só isso daí vale muito. Só essa videoaula, gente, já vale muito, porque isso aí vai te economizar muito tempo e muita dor de cabeça. Próximo passo aí, claro, depois que você configurou os drivers, deixou a máquina redondinha, com os drivers todos funcionando, com placa de som funcionando, com placa de rede funcionando, internet funcionando, tudo bonitinho, o que você vai ter que fazer? Instalar os programas finais. E esses programas finais, onde que você vai encontrar eles? Todos eles estão no Pendrive Tools, beleza? A gente sempre tenta manter o mais atualizado possível no Pendrive Tools, para você ter todos eles no Pendrive Tools. Então, com o Pendrive Tools você vai fazer praticamente tudo. Próximo passo depois da instalação dos programas finais é a restauração dos arquivos que você fez o backup. Isso também é feito uma videoaula mostrando para você como você pode pegar os arquivos que você fez o backup lá no início e restaurar esses arquivos de uma maneira que fique fácil de você acessar, certo? Ou seja, trazer eles de volta. Bom, gente, isso é uma prévia da nossa área restrita, da nossa área VIP. O valor dessa área VIP é de R$ 197. E essa área VIP está sendo construída através das dúvidas e problemas que as pessoas vêm tendo ao fazer suas formatações com pendrive. E a nossa ideia é que toda dúvida que você tenha se transforme numa videoaula que vai facilitar muito a sua vida. Agora você deve estar imaginando o porquê do valor de entrar nessa área VIP é de R$ 197. Mas ela vai ser praticamente de graça para você durante essa promoção de 4 dias. Tenho certeza que você vai querer aproveitar a promoção agora. Mas lembre-se, você tem só até amanhã ou enquanto durar o estoque dos nossos pendrives. E nós queremos controlar o número de pessoas lá dentro, pois ela ainda é nova e não comporta muita gente. Então pode ser que acabe algumas vagas nessa área VIP. O valor para entrar nessa área VIP é de R$ 197 se você for comprar separadamente. Mas só hoje, durante esses 4 dias, você vai pagar apenas... De R$ 197 você vai pagar apenas R$ 18 nessa área VIP. Só R$ 18. Veja, isso é um super desconto especial, super desconto. Nós poderíamos entregar ela de graça para você. Mas a área de membros é uma coisa que existe muito custo para a gente. Ela precisa funcionar. E exige plugins que custam em média R$ 500. Além de servidores que custam mais R$ 500. Então a gente decidiu oferecer essa área VIP pelo menor preço possível, para que a gente não saia no prejuízo. E cá entre nós, R$ 18 hoje não compra nenhuma pizza, né? Como nós te falamos por e-mail, esse pendrive que a gente separou vem com o Windows 8.1. Infelizmente, a gente não pôde colocar o Windows 7 e o Windows 8.1 no mesmo pendrive, porque não coube. Apenas a imagem do Windows 8 é 5 GB e a do Windows 7 em torno de 4,2 GB. Somando, daria uns 9 GB, o que excede a capacidade do pendrive.
Então, com muito esforço, a gente conseguiu colocar o Windows 8.1 no pendrive e temos uma quantidade super limitada desses pendrives com o Windows 8.1 em estoque. Também por isso, a gente vai abrir as vendas somente durante esses 4 dias com o pendrive com o Windows 8.1. Agora pense aqui comigo, quanto que custa uma formatação? De 70 a 120 reais, varia do lugar. Quanto custa um pendrive de 8 GB? Em média, 40 reais. Quanto custa vários CDs e DVDs com todos aqueles programas que vêm dentro do pendrive? Eu joguei 50 reais mais ou menos, mas pode custar mais. Quanto custa o seu tempo? O seu tempo custa ouro. Veja, somando tudo isso, o custo do pendrive iria para 210 reais no mínimo. Sem contar o tempo, que tem um custo incalculável. E você não vai pagar nem de perto esse valor. Veja, nós poderíamos cobrar muito mais pelo pendrive Tools com o Windows 8.1 pelo enorme trabalho que ele nos deu em criar. No entanto, o valor do pendrive Tools vai continuar em R$ 79, este com o Windows 8.1. Então, pense, no pendrive Tools com o Windows 8.1 ou 7, caso você queira, mais o super bônus especial, que seria R$ 197, mais R$ 120 de uma formatação só. Com o pendrive Tools você tem formatações infinitas. Mais R$ 40 de um pendrive de 8 GB, mais em média R$ 50 de CDs e DVDs de programas, mais o seu tempo, que é incalculável. Você gastaria em torno de R$ 407 fora o seu tempo. E só durante esses 4 dias o valor vai ficar em R$ 97. Então, enquanto essa página aqui está no ar, enquanto você está assistindo esse vídeo, a gente tem o pendrive estoque. Mas assim que acabar, a gente vai tirar ela do ar instantaneamente. Então aproveita. No entanto, caso você queira aproveitar essa promoção e não curta muito o Windows 8.1, você pode optar pelo pendrive com o Windows 7. Só basta que você selecione no botão aqui embaixo qual pendrive você quer. Fique ciente que essa promoção está valendo somente durante esses 4 dias. Depois disso, provavelmente terá acabado os pendrives com Windows 8 em estoque e venderemos apenas os com Windows 7 que sobrarem. Mas, além disso, você não vai ter acesso ao bônus especial e vai estar jogando fora essa oportunidade, a menos que você pague R$ 197 para ter acesso. Além do risco zero. Se você simplesmente não gostou do meu corte de cabelo ou da cor do novo pendrive, a gente vai te dar 30 dias de garantia de reembolso. Ou o pendrive Tools é exatamente o que você queria, ou você pede seu dinheiro de volta sem pergunta, sem enrolação. Então clique no botão aqui embaixo, agora eu quero ser VIP, e aproveite essa oportunidade de levar o pendrive Tools no valor de R$ 79, mais a área VIP, que tem um valor normal de R$ 197 por R$ 18, pagando em tudo apenas R$ 97. Aproveite agora, durante esses 4 dias, ou enquanto durar os estoques, enquanto essa página estiver no ar. Opa, você está por aí ainda? Então aqui tem algumas perguntas e respostas que o pessoal costuma fazer. Uma pergunta muito feita. Como cabe tudo isso num pendrive? A resposta é que simplesmente a gente fez milagre, simples assim. Ele sai daqui lotado de programas especiais e pode ter certeza que se ele tivesse mais capacidade, a gente encheria mais ainda ele de ferramentas para te ajudar. Outra pergunta é em quanto tempo ele chega. Olha, os correios, a gente envia ele pelos correios e é de 4 a 11 dias úteis para chegar na sua casa novinho em folha. Além disso, você vai ter o nosso suporte para consultar onde ele está durante o processo de entrega. Outra pergunta, as ferramentas que a gente coloca no pendrive são atualizadas? A resposta é que sim, com certeza. A gente inclusive vai te mandar um pendrive mais atualizado ainda possível, pois a gente atualiza todo mês. Então corre e clica aí no botão Eu Quero Ser VIP com o pendrive que você quiser, enquanto essa página aqui ainda está no ar. Eu estou aqui para falar para vocês sobre o Pendrive Tools, criado pelo Lucas e o Davi, cara. É muito bom, é um pendrive que superou minhas expectativas, cara. E ele está me ajudando muito e vai me ajudar com certeza, porque eu tinha que pagar para formatar meu computador. Agora eu mesmo formato, né, meu computador. Já estou formatando de outras pessoas. Um pequenino investimento que eu fiz, mas lá na frente vai me dar um retorno muito enorme, né? Como eu já falei para vocês, Davi e Lucas, vocês valem ouro.
Vocês passaram para a gente todo o conhecimento que vocês adquiriram nesse longo tempo, né? Ensinando a gente a formatar, que a gente é leigo, né? Não sabe formatar. E com vocês eu aprendi, cara. Eu tinha visto em outros sites, sim, mas nenhum site ensinou como vocês ensinam. Muitas pessoas sabem formatar, mas guardam só para si o conhecimento. Vocês não, vocês dividiram com toda a galera o conhecimento de vocês, né, para a gente aprender a formatar. Quem não sabe formatar, quem é leigo mesmo, já sai formatando o computador, pessoal. É muito bom. Vocês adquirem esse pendrive que vai fazer muito sucesso, como já está fazendo. E quem não sabe formatar, quem não sabe nada, aprende, não tem erro. E eles ensinam a formatar não só quem compra o pendrive, né, mas também quem não compra. Eles ensinam a gravar uma imagem ISO, né, com todos os programas que você precisa para formatar o computador. Te ensinam da mesma forma. Ou você compra ou não compra o pendrive, eles te ensinam da mesma forma. Então, como eu falei, eles passam para a gente o conhecimento deles, não guardam só para eles. Sem vocês, eu acho que eu não saberia formatar meu PC. Muito obrigado, cara. Um abraço mesmo. Eu queria estar aí para dar um abraço pessoalmente em vocês, mas eu tiro meu chapéu para vocês. Muito obrigado mesmo. E aí, galera, beleza? Eu sou o Thalisson Cruz e vou contar muito resumidamente como eu comecei a trabalhar com formatação de computadores e afins. Foi através do site dessa galera massa do site Formatar o PC que eu comecei, né? Eu comprei o pendrive todos deles, daí comecei a, né, formatar um computador aqui, outro ali, mas tipo, pô, um computador meu, de amigo e tudo, mas nada demais. Depois eu pensei, pô, por que não ganhar dinheiro com isso? Já tava com pendrive, não custava nada tentar ou arriscar. Beleza. Depois de um mês, assim, com o pendrive, que eu já havia pego uma habilidade bacana, né, que eu já sabia mais ou menos o que fazer, já conhecia bastante as funções, acabei meio que montando uma microempresa. Na verdade, eu acabei montando mesmo. Hoje em dia, eu ajo como microempreendedor individual, a partir do Sebrae, né? E tudo por conta desses moleques, desses caras aí que ajudaram muito, cara. O Pendrive Tools, ele é muito, muito, muito bom. Ele é uma ferramenta de trabalho, assim, que, velho, se você parar pra montar um desse, dá trabalho. Dá muito trabalho. E acaba que não fica tão bom. E o Lucas e o Davi conseguiram reunir muitas ferramentas bacanas nesse pendrive e, velho, funciona. Funciona, de verdade. E a partir disso, né, do Pendrive Tools, hoje em dia eu tenho uma microempresa chamada Cruz Formatação, atendo no meu bairro, fora dele. Tenho cliente, assim, a rodo, porque, pelo menos aqui na minha cidade, em Brasília, no Clube Bandeirante, tem umas lojas e tal, o pessoal faz um serviço. Às vezes o pessoal faz até um serviço meio porco, sabe? Você manda formatar o computador, manda arrumar o computador, e quando volta ele vem todo zoado, todo bagunçado, volta mais lento do que ele já foi. E, velho, vale muito a pena. Pode comprar. Valeu. Olá, eu sou o Mário Sérgio, resido na cidade de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. Venho através desse depoimento falar sobre o Pendrive Tool. Pendrive Tool, após ter conhecido o site Formatar o PC, foi que eu tomei conhecimento do Pendrive Tool. E adquiri ele para mim, mais do que uma ferramenta para mim, uma ferramenta de trabalho. E tem me ajudado muito, tem solucionado muitos problemas para mim. E eu estou muito feliz com o Pendrive Tool. Foi um investimento que jamais eu vou me arrepender de ter feito. E faço tantos quantos forem necessários para mim ter um recurso a mais e ter uma praticidade no meu dia a dia, numa manutenção de computador, ou até mesmo numa formatação. Então eu estou muito feliz com o Pendrive Tool e quero parabenizar o site Formatar o PC. Pendrive Tool, excelente ferramenta para quem precisa e gosta de praticidade. Olá pessoal, venho através desse vídeo deixar aqui o meu comentário, o meu depoimento de um pequeno objeto como esse,
o pendrive TUS, que não é um pendrive comum que nós encontramos em lojas de informática, não. Mas é um pendrive personalizado que tem feito uma grande diferença para mim na área de informática e acredito que vai fazer para você, principalmente você que tem o objetivo de formatar o seu computador, de configurar o seu computador, instalar determinados programas, porém você não tem as ferramentas corretas, ferramentas necessárias para configurar, para instalar e formatar o seu computador. Então, esse pendrive, eu tenho certeza que ele vai te ajudar, né, ter um trabalho excelente de dois amigos meus, o Lucas e o Davi, que é responsável por esse pendrive. E se você deseja adquirir esse pendrive, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá certo? Então esse pendrive ele vem com conteúdo vasto, personalizado, né? Só que você tem que ter força de vontade, você tem que seguir passo a passo o que é ensinado nesse pendrive, porque valeu para mim, não me arrependi, tenho certeza que você não vai se arrepender. Um abraço. Olá pessoal, eu sou o Mauro de Guarulhos, São Paulo, e vim falar um pouquinho aqui da ferramenta que o Lucas e o Davi desenvolveu, que é o Pendrive Tools. O que é o Pendrive Tools? É um pendrive de 8 GB que eles colocaram diversas ferramentas para facilitar o dia a dia do técnico de informática, para você formatar a máquina, instalar sistema operacional, passar antivírus, retirar senhas, que eu já utilizei bastante, tanto no sistema operacional, a instalação do sistema operacional, como retirar senhas, salvar arquivos, pastas, antes de formatar o PC, né? Uma ferramenta assim que eles desenvolveram assim de grande utilidade para o técnico de informática. Para mim é uma ferramenta tão importante que eu ando com ela o tempo todo, tá? Ela está sempre no meu bolso, está sempre comigo, aonde eu vou ela está comigo, tá? E eu confesso assim que valeu muito a pena ter adquirido esse pendrive. Espero que outros também consigam adquirir esse pendrive, porque assim, muitas ferramentas dentro desse pendrive. Lucas e o Davi estão realmente de parabéns e espero que vocês continuem desenvolvendo ferramentas para o nosso dia a dia. O Pendrive Tools é uma grande vantagem, porque é muito bom. Para mim, é muito bom ele, porque eu não sabia nem formatar um computador. Além de participar do curso de formatação, comprei o Pendrive Tools, formatei. O Pendrive Tools é uma ótima ferramenta para quem quer aprender a formatar computador, a mexer, né? Que gosta da área de computadores. E o Pendrive Tools foi uma excelente ferramenta, pois consegui eu mesmo instalar o Windows 7 no meu computador, que para mim era difícil, eu não sabia, agora já sim. E como é uma ferramenta essencial, não pode faltar para nenhuma pessoa que quer aprender e desfrutar mais conhecimentos e aprender várias coisas com isso. E com vocês eu aprendi muitas coisas. E eu ainda pretendo fazer o curso completo definitivo de computadores. Muito bom. Forte abraço, meu Eduardo.